Achei muito interessante. E aí, estamos orados, já pedi ao Senhor que abençoe esse tempo da palavra. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, na verdade não é uma palavra minha, é uma reflexão que eu li, achei muito interessante. E aí eu fiz um resuminho e achei bacana a gente pensar um pouquinho sobre isso hoje. E eu dei o título de algumas lições, por causa desse momento que a gente está vivendo, né? Algumas lições que podemos aprender em meio a uma pandemia. Então é um compilado de um texto do pastor Mark Oden. Ele é um pastor na Itália e ele escreveu esse texto, né, debaixo desse contexto que eles estão vivendo lá. E o texto dele se chama 8 coisas que o coronavírus deve nos ensinar. O que a gente deve aprender com esse momento. Então eu dei uma lida no texto, resumi e dei o título de algumas lições que podemos aprender em meio à pandemia. E momentos assim, que como a gente está vivendo no mundo, podem nos levar a refletir, a aprender coisas importantes. É isso que a gente vai tentar pensar um pouquinho hoje. Amém, irmãos? Amém? Estamos juntos? Só a título aí de informação, acho que todos sabem, mas por via das dúvidas, quando a gente fala em pandemia, a gente está falando de uma coisa grande, né? Porque surto é uma doença, né? Que está proliferada, por assim dizer, numa região. Então é surto. Quando isso está acontecendo em muitas regiões, aí a gente chama de epidemia. E quando isso atinge uma escala global, em muitos países, então é uma pandemia. E hoje a gente está vivendo esse período, né, em que o mundo está, de alguma forma, abalado, apesar das teorias, né, isso é inventado, isso é exagerado, isso, enfim. Mesmo que fosse, vamos colocar assim, o fato é que o mundo hoje está debaixo dessa tensão. Nós estamos com a Europa totalmente parada. Nós no Brasil ainda estamos assim, naquele comecinho, sabe? A gente está sentindo o iniciozinho do que a Europa está vivendo lá. Então a gente está começando agora as primeiras precauções. O Estado de São Paulo cancelou as aulas já das escolas do Estado. Amanhã vai ter uma reunião para tratar das escolas municipais, se vão ter, né, aula ou não, mas provavelmente vão dispensar os alunos. Grandes eventos estão sendo cancelados, há muito prejuízo financeiro nisso, né? Então, eventos esportivos, campeonatos de futebol, de basquete, feminino, masculino, grandes concentrações de show, tudo está sendo cancelado. Igrejas conhecidas em São Paulo, a gente tem a IBAB, esqueci o nome das igrejas agora, mas igrejas grandes, assim, junta muita gente, cancelaram os cultos e hoje estão fazendo cultos em transmissão online, né? Então só foi a equipe de louvor e o pastor, os membros não puderam ir para a igreja. Aqui na Baixada algumas igrejas fizeram isso, nós decidimos não fazer, porque a recomendação ainda é para eventos que reúnam mais de 100 pessoas. O que a gente deu um alerta é para que evitasse vir aqueles que são de população de risco, que são os idosos, os que têm doenças crônicas ou autoimunes. E que seja evitado o contato físico, né, principalmente por conta daqueles que são, às vezes não é nem por tua causa, às vezes você é saudável, mas você pode prejudicar uma pessoa que tem saúde frágil ou idosa. Amém? Então depois você deixa para dar aquele cheirinho nos nossos velhinhos, que a gente adora, aquele abraço gostoso, né? Agora você tem que dar uma seguradinha na emoção, porque é tempo da gente se cuidar. E o que a gente pode aprender com tudo isso? Que reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida? É isso que esse pastor aí da Itália trouxe, eu li um pouquinho e quero compartilhar com vocês. A primeira coisa é a gente meditar, isso leva a gente a pensar sobre a nossa fragilidade. Amém? Essa crise global obriga a gente a parar e pensar na fragilidade da vida humana, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 103. Você vai abrir em 2 salmos, já deixa aberto aí. Salmo 90 e no Salmo 103.
Salmo 90 e Salmo 103. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E o Salmo 103, 15 e 16 diz o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, ou Covid-19, desaparece e não conhecerá, edição contemporânea, daí em diante o seu lugar. Amém? Então a Bíblia está sempre falando da fragilidade humana. Ela está sempre fazendo a gente lembrar que nós somos como um sopro. Tem texto que fala que a nossa vida é como um vapor, né? Ela se levanta e passa rapidamente. Em momentos como esse, em que a gente percebe uma fragilidade mundial, algo às vezes assim, uma coisa que está no ar, uma coisa que a gente não consegue enxergar e que pode, né, causar esse tipo de situação, de deixar todo mundo fechado, todo mundo tendo que se proteger, todo mundo correndo algum nível de risco de saúde. Isso leva a gente a pensar na nossa fragilidade humana, né? Como a nossa vida ela é um vaporzinho, ela é algo que pode estar aqui hoje, amanhã não está mais. Isso faz a gente refletir também sobre a nossa igualdade. Nessa hora, queridos, na hora do desafio da saúde, estou falando foco na saúde porque é disso que a gente está tratando no momento, não tem cor, não tem classe social, não tem dinheiro, não tem nada que nos diferencie, né? O que vem nos atinge da mesma forma. Então isso tem que fazer a gente parar e pensar o quanto a nossa vida é frágil diante de Deus e quanto Deus é grande perto de nós. Essas coisas precisam nos colocar prostrados, encantados com a grandeza e com a beleza de Deus. E como pode um Deus tão grande nos amar assim? Amém? Amém. Esse tipo de reflexão normalmente a gente faz em velório, já recebeu? Já percebeu? Né? Velório todo mundo fica assim, pois é, né, menino? A vida da gente é um sopro, né? Toda vez que a gente está numa situação assim, principalmente quando é uma coisa muito repentina, todo mundo parece que dá aquele clique assim de como a vida é breve. Fica todo mundo reflexivo, fica todo mundo pensativo, mas não era ontem, fulano de tal estava trabalhando, cheio de saúde, agora não sei o quê. Então esses momentos, esses baques, né, essas paradas bruscas ou obrigatórias que a vida pode causar, né, fazem a gente pensar. E esse pensamento tem que desembocar em algum lugar. Tem que nos tornar mais sábios. Amém? Tem que nos tornar mais dependentes de Deus, tem que nos tornar com mais temor de Deus, porque essas coisas nos colocam no nosso lugar. Eu gosto muito disso, sabe? Esse tipo de reflexão mexe muito comigo, porque eu acho que no decorrer dos nossos dias é uma coisa que é muito fácil de esquecer. Eu gosto desse tipo de reflexão, que leva a gente a se colocar no nosso lugar e ter noção de quem sou eu e de quem é o Senhor. Bem? Uma outra coisa que um momento assim como esse faz, e está meio que bem engatado com essa primeira coisa que eu falei, é que a gente percebe a nossa falta de controle. Amém? A gente tem uma idolatria por estar no controle das coisas. A gente está, principalmente nessa época que a gente está vivendo a era do coaching, né? Do você faz, você conquista, tudo depende de você, né? O seu esforço, corre atrás e tal. Então vem quase um senso de heroísmo sobre você. Se eu lutar, eu vou conseguir. Você se mira em alguns exemplos de sucesso, alguns cases de sucesso aí da vida e corre atrás e tal. Então momentos como esse, nós descobrimos que necessariamente nós não temos o controle das coisas nas nossas mãos. Assim diz o Senhor em Jeremias 17,5, você não precisa abrir, trouxe anotado. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Amém? Esse versículo é muito mal usado. A gente vê as pessoas usando só a primeira parte desse versículo quando elas se chateiam com alguém ou se decepcionam com alguém.
Aí você foi traído por um amigo, né? Levou uma facada nas costas, aí você fala, maldito homem que confia no homem. E você pensa que o versículo está falando de confiar nos outros. Mas na verdade esse texto está falando, maldito o homem que confia em si, que confia na sua própria força, na sua própria carne, no seu próprio potencial. Então essa coisa de você acreditar em si mesmo tem um limite. Você vai até, né? Você precisa crer naquilo, no potencial que Deus te deu, sim. Você precisa ser grato por isso, investir nisso, sim. Mas não esquece, em última instância, Deus está no controle. A qualquer momento Deus pode pôr a mão no nosso peito e falar, para. Pensar um pouquinho, colocar a gente no cantinho do pensamento, né? E a gente descobre que é possível, sim. Que Deus, ele reorganiza a gente, né? E geralmente são em momentos assim, em momentos críticos, né? Em que a gente para refletir nessas coisas. Por isso que eu estou puxando, aproveitando essa oportunidade dessa, né, comoção mundial, para a gente pensar sobre isso. Eu falei que no texto anterior a gente pensa muito na fragilidade da vida humana quando a gente vai em velório, né? E esse aqui a gente pensa muito quando a gente fica doente, não é? Quando você está assim, eu não posso parar, não, porque se eu parar, a gente acredita assim, se você acredita assim, mãe de família, se ela ficar doente, a casa dela para. Aí ela descobre que o povo se vira, que dá-se jeito, entendeu? Então, a gente fica muito achando assim, né? Quando a gente saiu aqui para o período sabático, algumas pessoas tinham essa tensão. Nossa, mas se os pastores saírem, graças a Deus a gente nunca teve isso sobre nós, essa impressão de que, se a gente não tiver, a casa cai. Aliás, se a casa caísse, era um mau sinal da nossa liderança, e não o contrário. Você lidera de forma que as pessoas dependem de você e sem você elas não funcionam, isso não é bom sinal, é mau sinal. Você criou um povo dependente, carente, que não sabe se virar, né? Mas se você se ausenta e a coisa continua, é um sinal que você está formando pessoas. Então a gente não pode ter essa coisa sobre nós, porque de uma certa forma isso é uma egolatria. E situações como a que a gente está vivendo faz a gente dar uma parada para pensar nisso. Nós não estamos no controle, Deus está. Gente, do dia para a noite Deus pode fazer algo revolucionário. Do dia para a noite Deus pode promover uma situação que vai fazer você rever todos os seus conceitos. Do dia para a noite, a realidade da sua vida pode mudar. Em todos os sentidos, para cima ou para baixo. Às vezes, do dia para a noite uma pessoa fica famosa. Não é assim, gente? Do dia para a noite ela fica rica. Do dia para a noite ela fica pobre. E isso faz você parar diante da vida e falar, meu Deus. Então você deve trabalhar, você deve investir, você deve crescer. Mas nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Em última instância, querido, Deus está no controle. Amém? Amém. Não é no sentido de você assim, deixa a vida levar, né? No sentido determinista. É você entender, sabe, como a coisa funciona. Você levanta e trabalha. Você conquista as coisas com seu suor. Mas ao mesmo tempo você sabe que você só se levantou da cama porque Deus assim permitiu, senão você não respirava para isso. E isso precisa colocar a gente em humilhação. Um adorador é uma pessoa humilhada. Amém? Adorador não é aquele só que chora no culto, sabe? Que vai no terceiro céu, na adoração, querido. Isso até em outras, até Santo Daime dá essa sensação. Entende? O que a gente precisa entender é que o adorador é aquele que vive humilhado. Ele sabe exatamente quem ele é, ele sabe exatamente quem Deus é, ele sabe que há um equilíbrio entre aquilo que ele faz e conquista, e ao mesmo tempo ele sabe que sem Deus ele não seria nada, não faria nada, não conseguiria nada. Isso nos livra da arrogância, isso nos livra da independência. Isso nos cria uma dependência saudável de Deus. Amém? Outra coisa que a gente reflete nesses momentos de comoção ou, né, esse momento de pandemia
é a diferença entre medo e fé. Qual a sua relação para com essa crise, para com esse momento? Você está sendo dominado pelo medo ou pela fé? Certamente somente Jesus está no controle dessa situação e certamente somente Ele pode nos conduzir através da tempestade. Ele nos chama para confiar e crer, para ter fé e não ter medo. Salmo 46:1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante que o texto não nos isenta da angústia. Amém? Ele não diz que a gente não vai ter angústia. Diz que Deus é um socorro bem presente na angústia. Amém? Então, assim, uma coisa que a gente tem falado demais, vira e mexe a gente fala sobre isso, é que nós, enquanto igreja brasileira mesmo, e nós pastores temos culpa nisso também, por causa do teor das nossas pregações por muitos anos, falo em nome da classe, vamos dizer assim, é que a igreja brasileira é uma igreja infantilizada, é uma igreja que em grande parte foi atraída para os templos em cima dessa promessa, dessa expectativa do tudo vai dar certo, né? A gente pensa que teologia da prosperidade é só o que envolve dinheiro. Que teologia da prosperidade é aquela igreja que o pastor fala que se você der uma oferta grande você vai ter um carro, vai ter não sei o que. A gente associa que é isso, mas há desdobramentos dessa ideia. Também atinge essa questão da gente achar que tudo sempre vai dar certo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, fiel na igreja, você vem todo domingo, você é dizimista, você toca, você dança, você ajuda, você limpa, você dá aula para as crianças. Então, aquilo de alguma forma vai gerando na mentalidade da pessoa que ela está em dia com Deus, então, portanto, ela não vai passar por nenhum problema, que Deus vai na frente e vai cuidando de tudo. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Não vai dar nada errado. Aí o que acontece? Se você, por exemplo, é um dizimista, você ganha seu salário, separa direitinho o dízimo, vem todo contentinho, deixa seu envelope, nossa, não falha e tal, aí você fica desempregado. E aí passa tempo, acaba o seguro-desemprego, e você ainda está desempregado, e a coisa está feia, aí você começa a entrar em paranoia. Peraí, o que eu fiz de errado? Se eu estava dando o dízimo tudo certo, então não podia ter problema financeiro. Entende a lógica? Então aí você começa a achar, então eu devo estar em pecado. Aí você vai para aquela sabatina, procura a irmã do coque da igreja, irmã, ora em mim, vê se tem demônio aqui, deve ter alguma coisa errada, a irmã ora em você, e não acontece nada, né? Não sai capeta nenhum. Aí você começa a procurar pecado e tá tudo ok, tá tudo certo. Você tá vivendo sua vida aí, mas ainda tá passando aperto lá e sendo em parafuso e muito... Gente, vocês pensam que eu tô brincando, que eu tô exagerando? Muita gente desviou da fé por causa disso aí, viu? Que passou por um período de dificuldade e entrou em surto. Surto não, curto, sabe? Tipo assim, deu errado o negócio, né? E aí a pessoa decepciona com Deus e ela vai esfriando, aí ela já perde o ânimo de adorar, vem com culpa, fica triste, sabe? Aí já começa a ouvir a palavra desconfiar. Por quê? Porque ela tá toda formatada numa noção de que eu faço, Deus me premia fazendo com que minha vida dê tudo certo. E às vezes Deus está te passando por um momento importantíssimo, e é para o seu crescimento. E é isso que a palavra promete. A promessa não é que não tem angústia. Está falando aqui, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza, qualquer ideia que você cria na sua cabeça. É igual quando você está numa guerra e fortaleza é aquele lugar cercado. Sabe esses filmes antigos de guerra, que tem um lugar todo murado, um muro bem grosso? Então você está dentro daquela fortaleza. Só que a guerra está acontecendo. Não é que não tem, é que você está protegido. Amém? Então não é nem estar protegido da coisa em si, mas é aquela alma escondida em Deus. Quem entende o que eu estou falando? Sabe aquele coração que está escondido em Deus. Você está, de repente, no olho do furacão, mas seu coração está cheio de paz.
O Salmo 94, 19 diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, olha que lindo. Então mostra que a pessoa que tem relacionamento com Deus também pode entrar num momento de ansiedade. Aí fala assim: o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Amém? Então momentos como esse, você brasileiro, né, tá ainda nesse momento aí de pandemia, vivendo aí os primeiros, né? A gente acredita que a coisa pode começar a ficar mais esquisita, sabe? No Brasil, mais pra frente. Aquela cientista lá da USP o que ela fez? Como é que é o nome que fala? Mapeou o vírus em 24 horas, tá? O pessoal compartilhou muito. Ela falou numa entrevista que o Brasil provavelmente vai experimentar o pico do surto não, da contaminação pelo coronavírus lá para abril, maio. Então a gente não está vivendo ainda esse momento que a Europa está vivendo. A gente ora para que nem aconteça, né, gente? Amém? A gente tem que crer. Mas eu estou falando assim, naturalmente falando pelos cálculos aí da ciência, a gente ainda está assim, porque a gente estava vivendo aquele momento assim. Era quando uma pessoa vinha de fora, se você tivesse contato com a pessoa que veio de fora, contaminada, você podia se contaminar. Hoje a gente já está naquele estágio que o que teve contato com essa pessoa já teve contato com outra, que teve contato com outra e já está chegando. Então assim, já está naquela transmissão comunitária. Você já não precisa ter chegado perto de uma pessoa que veio de fora. Entende? Então por isso que os órgãos de saúde, governamentais, começam a fazer esses alertas de não ter toque, de não ter, de se esterilizar e etc, etc. Então a gente agora, daqui pra frente, naturalmente falando, porque a gente tem que sempre orar, né, e crer que Deus vai, né, parar isso, mas enfim, pelas vias naturais, a expectativa é que mais pra frente, pela multiplicação, né, dos encontros, e por causa do frio também, é que a gente começa a sentir, sabe, de fato que a gente está num momento... Eu vi isso no Brasil, em São Paulo, em 2006, quando o PCC parou São Paulo, não sei se vocês lembram disso, né? Que a gente ficou com as ruas desertas, todo mundo em casa, aquele negócio muito esquisito, né? Mas era outro contexto. Mas aí como é que tem que estar o nosso coração? Se encher de medo, de desespero, ou ser displicente? Não, Deus está no controle. Não, não é isso. A gente tem que ter esse equilíbrio. O que eu acho que é o ponto aqui para você entender direitinho? Uma pessoa que tem medo, uma pessoa que tem fé, num quadro como esse, na prática, elas vão fazer a mesma coisa. A pessoa que tem medo, ela vai se preservar, ela vai esterilizar a mão, ela não vai fazer as coisas que não tem que fazer, Mas por quê? Porque ela está com medo de morrer. Ela está com medo da doença, ela está com medo do sofrimento, alguma coisa assim. A pessoa que tem fé em Deus, ela vai fazer a mesma coisa. Ela também vai seguir as ordens, ela também vai se cuidar, ela também vai andar direitinho, Só que ela tem outros motivos. É porque ela tem sabedoria, é porque ela tem prudência, mas a confiança dela está no Senhor. Quem entende a diferença? Então o comportamento pode até ser igual, a precaução pode ser a mesma. O que está por trás de tudo isso é que é diferente. Há essa paz, essa tranquilidade de que o Senhor está cuidando de nós e, em última instância, vamos supor assim, né? A gente sabe que em muitos casos, uma pessoa contaminada, ela fica como se estivesse gripada e ela sara depois, né? O índice de morte mesmo é pequena, essa coisa toda de controle é pequena por enquanto, mas é muito por conta de espalhar e chegar em quem é perigoso morrer, entendeu? Então é esse o ponto. Mas essa coisa da prudência, da sabedoria. Então isso aqui resume qual deve ser a nossa postura. Então não é nem negligente e nem medrosa, entende? Ela não tenta Deus, não provoca Deus, não é irresponsável. Hoje é um ato de irresponsabilidade para com a vida do outro, né? A gente não obedecer aquilo que está sendo posto em termos de precaução. É uma forma de eu amar, de eu cuidar, mas ao mesmo tempo eu não entro em pânico pela minha própria vida. Uma coisa que
não sei de quem é essa frase, não lembro, ela é muito bonita, diz assim: o cristão, ele tem essa paz na vida. Se ele acordar, Deus está com ele. Se não acordar, ele está com Deus. Amém?